o meu dinheiro não tá mais comprando as mesmas coisas que ele comprava antes? Eu tenho certeza que você em algum momento já se fez essa pergunta. Como, por exemplo, quando a gente pensa que há uns 10 anos atrás rolava ir no cinema, pedir aquela pipoca grande com Coca-Cola grande e um chocolatinho para depois de sobremesa durante o filme com apenas R$50. E isso, infelizmente, hoje está bem mais difícil, a não ser que você encontre aí uma promoção especial, uma sala de cinema super barata, vá às quartas-feiras, que é algo que eu adoro fazer, ou pague meia entrada. Mas sim, tá ficando cada vez mais difícil fazer um programinha desses, especialmente no fim de semana, por R$50. E por que isso acontece? Por causa da inflação. Como vocês sabem, porque eu já contei sim aqui em outro vídeo, a inflação nada mais é do que a elevação de preços de bens e serviços em determinado período. Ou seja, a inflação é aquele processo que reduz o valor do dinheiro ao longo do tempo. Quanto maior a inflação, maior essa redução do valor do dinheiro. Mas como assim o valor do dinheiro não é o mesmo dinheiro? Isso em economia a gente chama de poder de compra. O poder de compra é justamente o poder que a gente tem com o mesmo valor nominal de dinheiro, dinheirinhos, para poder comprar, adquirir bens e serviços numa economia. Então, por exemplo, se há 10 anos atrás eu consegui usar R$50 para fazer várias coisas e hoje eu uso os mesmos R$50 para fazer bem menos coisas, isso significa sim que eu tive uma perda do poder de compra. Então, trazendo um pouco para a vida real, vamos supor que você ganha um salário de R$1.200 nesse ano de 2022. E aí, vamos supor que a inflação encerre o ano lá em dezembro em 10% ao ano. No ano que vem, o que você comprava hoje não vai rolar com esses mesmos R$1.200. Na verdade, você vai ter o equivalente a R$1.080 de hoje. Por quê? Porque 10% do seu poder de compra foi comido pela inflação. No caso, para você continuar tendo o mesmo poder de compra, o seu salário teria que aumentar também esses 10%. No caso, aí mais R$120 para você conseguir, de fato, manter o seu poder de compra. Para você aumentar, você teria que ter ali um aumento de, no mínimo, 10,0001% para conseguir compensar uma inflação de 10% ao ano. Mas lembrando, gente, a expectativa para esse ano é que a inflação, ela cai. Ela tá correndo, sim, acima de 10% ao ano, mas que ela termine o ano aí um pouquinho acima de 7%. Então, ao final do ano, você pode refazer essa conta quando o índice, ali o nosso principal indicador de inflação, o IPCA, fechar e a gente souber qual será o número de inflação nos 12 meses até dezembro. Beleza, então como que eu faço para manter esse poder de compra e não perder esse valor do dinheiro ao longo do tempo? Infelizmente, a gente não consegue controlar a inflação. Primeiro porque a gente não é assim em São Pedro, né, para controlar alguns eventos climáticos que impactam bastante os preços das coisas, como as chuvas, os ventos, o calor, o frio. A gente também não é, eu acho, líderes mundiais que podem controlar aí conflitos geopolíticos como o que tá acontecendo entre Rússia e Ucrânia e tá elevando tanto os preços de alimentos e outros insumos industriais que sobe o preço de tudo. E a gente também não é presidente ou diretor do Banco Central. E se a gente for, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Mas brincadeiras à parte, é responsabilidade do Banco Central controlar a elevação de preços numa economia. E ele faz isso por diversas ferramentas, principalmente a taxa básica de juros, a taxa Selic. E eu já contei sobre ela aqui também em outro vídeo, então eu não vou entrar nessa seara, porque senão não vou parar de falar. Então, se a gente não é nada disso, o que tá no nosso alcance para manter o poder de compra do nosso dinheiro? Bom, uma alternativa é tentar garantir que o seu salário cresça de acordo com a inflação. Então, se a inflação cresceu 10%, você teria que ter ali, de fato, no mínimo 10% de aumento. Mas isso é bom para a economia? Não, gente, não é bom. E no fundo, não é bom pra você também e nenhum outro trabalhador. Porque imagina se todo mundo, todo ano que a inflação subir, for tendo esse aumento, aí tudo vai subir de preço. Daí, como todo mundo vai ter dinheiro, tudo vai subir mais de preço. E aí ninguém vai acreditar que os preços vão cair. Então, as expectativas sobre a inflação futura também vão desancorar. Ou seja, ninguém vai acreditar que os preços vão cair. E os preços podem entrar numa espiral de alta. É claro, não vai ser culpa
apenas das pessoas que estão tentando manter o seu poder de compra. Tem muitas outras coisas ali que entram nesse rolo de política monetária. Mas é por isso que o Banco Central está ali controlando a taxa Selic por meio do principal canal de transmissão, que é o crédito, para tentar desaquecer a economia e tentar tirar um pouco de pressão sobre os preços. Mas confia em mim, a inflação alta é pior para a economia do que os juros altos. Principalmente porque ela faz o quê? Corrói o poder de compra das famílias. Então o que resta pra gente de alternativa? Você pode sim manter o seu poder de compra por meio de investimentos. A melhor solução para isso é uma carteira de investimentos bastante diversificada no longo prazo. E aí você pode sim tentar garantir o seu poder de compra ao longo do tempo, fazendo com que o seu dinheiro trabalhe para você. E uma carteira diversificada não significa muito dinheiro, significa que você vai ter vários investimentos diferentes. Aí pode ter aquele imóvel que você comprou? Pode sim. Pode ter um FII, um fundo imobiliário que você investiu? Pode também. Pode ter título do Tesouro? Pode ter ações? Pode também. Tudo isso vai depender do seu perfil de investidor e dos seus objetivos, olhando ali para o longo prazo. Mas, sendo mais prático aqui, pensando no curto prazo, como é que eu tento manter esse meu poder de compra no meio de um momento de tanta inflação? A poupança é uma opção? Olha, atualmente, a poupança, apesar de sim ser uma opção para você colocar o seu dinheiro, ela não vai conseguir garantir que você mantenha o seu poder de compra, principalmente no momento atual. Isso porque atualmente a poupança está pagando aproximadamente 6% ao ano. E a inflação, como eu falei, está acima de 10%. E a expectativa é que ela termine esse ano em um pouco mais de 7% ao ano. Ou seja, o seu dinheiro vai estar rendendo menos do que a inflação vai estar corroendo do seu poder de compra se você deixar o seu dinheiro lá na poupança. É claro que isso também vai depender do momento na economia. Se a inflação cair, a gente pode sim ter a poupança melhorando um pouco os rendimentos, mas o que importa é que a poupança vai sempre estar rendendo menos do que a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Essa mesma taxa que sim, o Banco Central usa para controlar a inflação. Então, se a inflação tá alta e o Banco Central tá subindo a taxa Selic, mas a poupança só oferece parte do rendimento da Selic, não faz muito sentido você continuar por lá, né? Para facilitar o entendimento, eu vou falar de 2 investimentos do Tesouro Direto, que é quando você empresta dinheiro para o governo. Sim, o governo tem o risco soberano, da soberania, aquele que pode imprimir dinheiro. Isso ia causar mais inflação, mas de qualquer modo, isso faz com que o risco do governo ali não te pagar é praticamente nulo. É o menor risco da economia. Então, 2 títulos interessantes do Tesouro Direto. O primeiro deles vai sim garantir que você vai ter o seu poder de compra aí no mínimo igualado ao longo do tempo. Por quê? Porque ele é atrelado ao índice de inflação. Ele é o IPCA+. Tem vários outros ativos financeiros que também são atrelados à inflação, mas esse título do Tesouro tá aqui para nossa facilidade de exemplo. O IPCA+, ele vai te pagar, então, esse mais é o quê? É uma taxa pré-fixada. Então, vamos supor que ela seja uma taxa de 5%. Ele vai te pagar ali 5% ao ano até o vencimento, vamos supor 2030, mais o IPCA. O que é o IPCA? O nosso principal indicador de inflação. Então, ele vai te pagar tudo o que o IPCA andar, ou seja, todo o aumento da inflação nesse período até 2030, mais 5%. Ou seja, você vai sim garantir o seu poder de compra. Mas vale lembrar que apesar desse título te dar uma liquidez, ou seja, você pode vender ele ali em qualquer momento, a depender do momento que você vender, pode ser sim que as condições de mercado tenham feito que esse título tenha caído de preço. Isso não significa que ele não vai te render aquele IPCA mais 5 que ele te prometeu quando você comprou o título. Só que você tem que esperar até o vencimento para que isso aconteça. Um outro exemplo é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, você não sabe ainda o valor que você vai ganhar antes. Por quê? Ele é pós-fixado no quê? Na taxa Selic. Olha ela aí de novo, gente. Pois é, se a taxa Selic subir, porque o Banco Central tá achando que é importante elevar a taxa de juros, deixar o crédito mais caro para desaquecer a economia e controlar os preços, o seu investimento também vai render mais. Então, hoje a taxa Selic está em 11,75. A expectativa
expectativa é que ela cresça para 12,75 e vá ainda além disso. Ou seja, o seu investimento no Tesouro Selic vai crescendo junto com a taxa Selic. Isso é o suficiente para manter o seu poder de compra? Não dá para garantir, porque a inflação pode sim ir além disso. Mas tudo mais constante, como o Banco Central sobe a taxa de juros justamente para controlar a inflação alta, quando a inflação subir, espera-se que sim, as taxas de juros vão subindo junto. Então, é uma maneira sim de te ajudar a manter esse poder de compra ao longo do tempo. A vantagem do Tesouro Selic é que você tem essa liquidez, você pode vender a qualquer momento, sem depender muito das condições de mercado para saber o preço dele. Você dificilmente vai ter uma perda aí de acordo com o valor de mercado. Então você não precisa esperar até o vencimento dele para que ele te pague a Selic. Ele já está te pagando a Selic as we speak. Em resumo, poder de compra é aquilo que a gente pode continuar comprando com o nosso dinheiro depois da inflação. Para garantir o nosso poder de compra, a gente tem que superar a inflação. E infelizmente, enquanto a inflação estiver bastante alta, o poder de compra nosso e de todas as famílias aí vai sendo corroído pela alta de preços. Mas a expectativa sim é que a elevação da taxa de juros pelo Banco Central, que faz com que o crédito fique mais caro, desaqueça a economia, além de vários movimentos climáticos e do cenário internacional, façam sim com que os preços passem a subir de uma maneira mais devagar ao longo aí dos próximos meses até o ano que vem e que a gente veja uma inflação baixar. Mas de qualquer modo, é super importante, se você tiver a oportunidade, tentar manter esse seu poder de compra no longo prazo por meio de investimentos. Eu dei aqui duas opções super simples, mas a ideia é que você monte uma carteira de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor, os seus objetivos e pensando sempre no longo prazo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo por aqui. Então, dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, espalha pros amigos e comenta aqui se você gostou e se você tem ideias para os próximos conteúdos. Obrigada, gente, e até a próxima.